Olá pessoal, sou Janaína Queredia, da coluna In Loco Novas Tendências do Direito do Paraná Portal, também canal do YouTube. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui no Instituto Idésio Passos, junto com meu amigo, Dr. André Passos. Tudo bem, André? Tudo bem, Janaína, também. E nós vamos dar continuidade à temática do mês, que é sobre a reforma trabalhista. Primeiramente, eu quero dizer para o André que é uma grata satisfação tê-lo aqui no canal do YouTube, na coluna, né? E ser assim, é uma pessoa que eu admiro muito, pelo estudo, pela dedicação, pela qualidade com que e a determinação com que desenvolve os seus trabalhos. Então, André, seja muito bem-vindo na coluna e eu gostaria que, primeiramente, você nos desse assim, o suprassumo da sua qualificação profissional. Janaína, muito obrigado, pela oportunidade de a gente conversar sobre a questão da reforma trabalhista no In Loco. É muito importante que a gente consiga acessar o maior número de pessoas sobre uma temática que impactou mais de 50 milhões de pessoas no Brasil, que é a população economicamente ativa no nosso país, e impactou os meios produtivos, as empresas, o comércio, e o conjunto da classe trabalhadora. Como você sabe, eu sou o presidente da Comissão de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Paraná, e também membro consultor no Conselho Federal sobre a questão do direito coletivo, do direito sindical. Sou formado pela Universidade Federal do Paraná e desde sempre me dediquei a assessorar entidades sindicais de trabalhadores e me especializei no direito do trabalho, seguindo já a escola de advocacia que o Dr. Idésio montou. Há mais de 60 anos nós vamos construindo um jeito de fazer a justiça do trabalho no Brasil e no Paraná. E esta reforma, ela colocou algumas coisas de ponta cabeça. Sim. E, de fato, a gente tem que talvez reaprender algumas coisas, entender o impacto disso nas nossas vidas, saber que algumas dessas questões, apesar de ainda estarem sendo discutidas, o empresário, o trabalhador, o cidadão, o telespectador do seu canal, ele precisa de algumas respostas imediatas, porque ele está trabalhando hoje e quer saber o que vai acontecer. Sim. O empresário vai abrir uma loja, vai contratar as pessoas, quer saber se isso está valendo, se não está valendo. Então a gente vai tentar nesse bate-papo, dentro das nossas possibilidades, pelo menos nessas questões que envolvem o direito coletivo, que envolve o direito sindical, que envolve essa alteração legislativa, e se a gente consegue esclarecer aqui nessa conversa e colocando sempre o Instituto Idésio Passos à disposição aqui do seu canal, das pessoas que estão assistindo, porque aprendemos com o Dr. Idésio que a informação do direito das pessoas é algo, um dever nosso. Então, sempre que as pessoas tiverem dúvidas, podem vir nos procurar. E é muito legal, eu quero fazer assim, uma complementação ainda à qualificação do André, porque além de ter em comum com ele o gosto pelo direito do trabalho, o âmbito familiar. Como ele bem ressaltou, então desde sempre, desde que ele se conhece, ele está envolvido com os estudos de direito do trabalho, através do seu pai, Dr. Idésio Passos, e também junto no âmbito familiar o estudo é grande, mesmo que em áreas e temáticas diferenciadas, com a minha amiga Tati, com os filhos, André? Então isso é muito legal poder complementar o nosso dia a dia de trabalho de uma forma harmônica dentro da família. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, Janaína, vamos lá. André, reforma trabalhista. Quais foram os principais impactos que dentro das suas atividades de trabalho, você poderia destacar aqui para nós? Acho que é importante, primeiro, dizer que a reforma trabalhista ela teve alguns slogans, vamos chamar assim, vendidos para a sociedade. Dentre eles, foi uma frase forte que é: o legislado
sobre o negociado. E acho que essa é uma das questões que nós precisamos entender o que é isso. O legislado sobre o negociado, ou seja, o negociado sobre o legislado, quer dizer que antes a negociação coletiva, então o legislado sobre o negociado era a negociação coletiva, era um patamar, era um limite que a negociação não poderia ultrapassar. Então a lei, ela era intocável. Se existia uma determinação, por exemplo, de jornada de trabalho, de aspectos de organização de uma determinada categoria, em lei, mesmo que empresários e trabalhadores quisessem pactuar algo diferente do que estava na lei e que não fosse trazer benefícios aos trabalhadores, havia uma vedação. Agora, a reforma diz não. O que for negociado entre trabalhadores e empregadores pode ser diferente da lei, inclusive flexibilizando direitos. Então essa é a primeira questão. É importante dizer que a lei, ela limita alguns aspectos, né? Ela tem lá no artigo 611, na linha A e na linha B, ela tem as definições do que, primeiro, o que pode se negociar e depois o que não pode se negociar. Na linha A, que é o que pode se negociar, 611A, os itens colocados lá, eles não são itens fechados. Ela exemplifica questões que podem negociar. Lógico que essas questões que ela exemplifica, que são um grande número, ela já estimula, inclusive, que seja negociado essas questões. Porém, como o caráter é exemplificativo, isso quer dizer que não que pare naqueles itens. Podem ser mais itens. Mas no 611B, ela diz claramente o que não pode se negociar. Não, essas questões, elas são exclusivamente reguladas em lei. Elas não podem serem objetos de negociação coletiva. Basicamente, o 611B da CLT, basicamente repete o artigo 7º da Constituição. Basicamente é isso. A Constituição, mesmo que o legislador na reforma trabalhista quisesse, ele não poderia dizer que a negociação coletiva fosse superior à Constituição. Então, na verdade, o 611B é só reforçar que a Constituição Federal, no artigo 7º, continua valendo. Né? Lógico que tem uma outra coisa colocada ali. É importante, nesses dois artigos, que depois, em outro momento, ou quem for advogado, que estiver nos assistindo, magistrados, estudiosos, estudantes de direito, vão poder olhar com mais calma esses artigos, que são muitos itens. É importante que há um detalhezinho que ainda vai ter que ser analisado pelo Poder Judiciário, mas é importante levantar, de que a jornada de trabalho e itens em relação principalmente ao intervalo entre as jornadas, é dito que a negociação coletiva pode negociar sobre isso. Só que nas observações, o que não pode negociar, tem um item que está na Constituição, mas que também está agora na reforma, que diz que o que for impactar a saúde e segurança do trabalhador não pode ser aspecto de negociação coletiva. Isso pode gerar um conflito no judiciário. Sim. Por quê? Porque nós sabemos que jornada de trabalho é um elemento importante para a segurança e saúde do trabalhador.
Então, pode ser que o judiciário considere que algumas negociações coletivas foram abusivas em relação à sua jornada, tal, porque apesar de dizer que pode negociar sobre jornada, tem até o parágrafo lá único que diz não, que excetuando jornada, excetuando intervalo, isso não seria considerado normas de segurança e saúde do trabalho, isso pode gerar uma contradição. Esse negociado sobre o legislado, que é o que está valendo agora, ele gerou outras situações interessantes. A gente até brinca e as pessoas que estão assistindo o canal e que sejam estudantes de direito ou que já sejam formados, vão lembrar que tem no primeiro ano de faculdade você tem lá a pirâmide de Hans-Kelsen, né? Que é a norma fundamental. O que é isso? Que tem uma lei e a partir dessa lei máxima tudo segue, né? E que é importante seguir a lei. O legislado sobre o negociado ele dá uma embaralhada nisso. Então a gente pode dizer mais ou menos como se fosse ter sido criado dentro dessa pirâmide, foi criado um puxadão assim, e daí fica a pirâmide. Quer dizer, continua a Constituição sendo a lei maior, mas aí você juntou o negociado primeiro e daí depois veio as demais leis. Então, nos livros do primeiro ano, agora vai ter que mudar lá, quando for falar de direito do trabalho. Os outros direitos não, no direito do trabalho, a pirâmide não vai ser mais uma pirâmide, vai ser algum outro polígono que a gente não sabe muito bem. Mas ela teve uma segunda inversão. No direito do trabalho, e os empresários e alguns sindicalistas, trabalhadores vão saber, de que tem um negócio lá... quero saber se já teve o dissídio, se já teve a convenção, né? Quando você chega lá no mês da database, os empresários querem saber qual que é o reajuste que eu tenho que dar, né? Principalmente o pessoal de RH, né? Quer saber, ou o trabalhador, qual que foi o índice, né, que tem que aplicar, tal. O que é isso? É porque no Brasil existe um sistema criado pelo Getúlio Vargas que chama, do movimento sindical, sistema espelho. Tudo que tem do lado do trabalhador tem do lado do empresário. Então, se você tem um sindicato de trabalhadores, você pode ter um sindicato de empresários da mesma categoria. Se você tem uma federação de trabalhadores, tem uma federação de empresários, e assim vai. Então, você veja no caso da indústria, por exemplo. Nós lá temos o sindicato dos trabalhadores da indústria metalúrgica. Aí você tem o sindicato das empresas da indústria metalúrgica. Você tem a federação dos trabalhadores da indústria. Você tem a FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e assim por diante. Esse sistema espelho que tem no Brasil, ele gera a possibilidade de você fazer convenções coletivas. O que é isso? Chega o sindicato de trabalhadores e o sindicato de patrões, dialogam, conversam e façam um conjunto de leis. Isso vale então para todas as empresas daquele setor e todos os trabalhadores vinculados a essas outras empresas. É mais ou menos como você regulasse no Estado, dizendo, essa é a regra mínima para você atuar nesse setor econômico. Né? Então, pegando o exemplo da indústria, se o setor da indústria metalúrgica fecha uma negociação com os sindicatos metalúrgicos, nada antes dessa reforma, nada poderia ser abaixo do que estaria sendo negociado. Agora, acontece que existem especificidades, existem coisas específicas numa empresa. Você pode ter lá uma empresa que tem uma necessidade diferente ou uma possibilidade de dar melhores benefícios, empresas mais fortes, etc. Em regra, era assim que se pensava. Então, antes da reforma, o que acontecia? Se essa empresa, por exemplo, chegasse os trabalhadores e conversasse diretamente com o sindicato, conversasse diretamente com a empresa e dissesse, não, eu quero melhorar o ticket de alimentação, eu quero melhorar a questão da jornada de trabalho, quero melhorar questões de abono salarial, quero melhorar a PLR, faz-se acordos coletivos. Sim. O acordo coletivo, então, ele vale para uma empresa e todos os trabalhadores daquela empresa, desde que seja negociado através do sindicato. O que a reforma acabou fazendo? Ela inverteu também essa lógica.
Porque esses acordos antes, eles tinham que ser acima da convenção, daquele patamar mínimo do setor. Então, por exemplo, você tinha lá um vale alimentação de R$400. Aí uma empresa diz, não, eu tenho condições de dar R$500. Aí fazia um acordo coletivo para validar R$500. Agora, diz que não. O acordo coletivo, ele se sobrepõe, ele vale mais do que qualquer coisa, qualquer regra. Sim. Qualquer regra. Então ele vale mais do que a lei, ele vale mais do que a convenção coletiva, ele só não vale mais do que a Constituição. Então você lembra que a gente conversou no início que tinha lá a pirâmide? Então agora tem a pontinha ainda da pirâmide, mas agora tem aquele retângulozão. Mas o primeiro no retângulozão agora é o acordo coletivo. Sim. E o acordo coletivo, então, ele pode continuar dizendo que vai ter lá um ticket de alimentação, por exemplo, de R$500, quando tem uma convenção de 400, pode. Mas ele também pode dizer que a empresa, por hipótese, não tem condições de dar um ticket de R$400. Então ela vai fazer um ticket de R$300. E vai valer os R$300. Acima da convenção. Acima da convenção. Então essa teve inúmeras alterações, a reforma, você sabe disso, foram mais de 200 alterações, mas essa alteração, ela foi uma alteração que inverteu totalmente a lógica. Ela vai gerar coisas que talvez fossem importantes de serem feitas para adequar a especificidade da atividade econômica, né, as necessidades da atividade econômica, mas ela vai gerar vários questionamentos. Por quê? Porque o princípio protetivo continua valendo, né? Vai se ter um questionamento se não vai ter uma concorrência desleal entre uma empresa do mesmo setor que está aplicando todas as 400 e uma 300, por exemplo, no ticket. E principalmente, isso é muito importante alertar aos empresários e aos trabalhadores, de que quando for fazer um acordo coletivo, verificar se os atos formais desse que a gente chama negócio coletivo, desse acordo coletivo, gerando um negócio jurídico coletivo, os atos formais foram respeitados. Porque o acordo coletivo, para valer, ele tem que ser aprovado em assembleia, tem que ser comunicado para todos os trabalhadores. Então, o que pode acontecer? O empresário pode ir lá, chegar, procurar um determinado sindicato e não querer tudo muito rápido, o sindicato não fazer a assembleia direito, aí faz um acordo coletivo e acha que está tudo bem. Aí daí, de alguns anos, entra uma ação trabalhista contra a empresa. Aí a empresa diz, não, mas eu fiz um acordo coletivo. Aí o advogado do trabalhador diz, não, mas eu quero as atas da assembleia que aprovaram esse acordo coletivo. Ele não teve assembleia. Aí o judiciário vai dizer, não vale. Sim. Mesmo que a lei diz que o acordo vale sobre a convenção, mas não vale por quê? Porque não cumpriu as formalidades. Coisas que as pessoas não prestavam muita atenção. Então isso é um novo campo que tem que ser estudado. Então, isso foi um grande impacto. O negociado sobre o legislado, ele deveria gerar, pelo menos, um interesse maior das pessoas sobre os sindicatos. Sim. Porque, afinal de contas, se o sindicato gerou até um poder tão grande e que agora ele pode fazer coisas diferentes da lei para pior, de vez em quando, se for o caso, flexibilizando direitos, ele passa a ter uma força grande. Porém, essa mesma legislação enfraqueceu os sindicatos ao tirar o dinheiro dos sindicatos. Então, é lógico que ninguém quer pagar por um sindicato que não seja atuante. Ninguém quer pagar por um sindicato que não seja representativo. Mas você também tem que pensar o seguinte, que a gente está num sistema onde o dinheiro é importante. A gente vive no capitalismo. E um sindicato com poucos recursos vai ser presa fácil para empresários que queiram se utilizar de artimanhas para prejudicar, por exemplo, uma negociação coletiva que não seja legítima. Então, essa é uma das coisas que a gente ainda vai aprender ao longo dos anos, se vai dar certo ou se vai dar errado. Então, acho que esse foi um grande impacto. Teve outras coisas que impactaram bastante, que a gente pode depois continuar dialogando, mas queria destacar isso porque
o negociado sobre o legislado foi algo que foi muito falado na imprensa, todo mundo falando sobre isso, mas pouca gente explicando o que significava isso. Isso me preocupou bastante, André, porque durante os estudos, e até foi muito legal, porque os meus alunos que estiverem assistindo, toda essa explanação que você bem fez sobre a pirâmide, até citando Kelsen, eu sempre falo assim, né? Se ele estivesse aqui, ele já ia dar um jeito de modificar um pouquinho a sua teoria com o impacto da reforma trabalhista. Mas, assim, muito importante, a partir de agora, mais do que nunca, porque já era importante você acompanhar a negociação coletiva de trabalho. Quer seja como convenção coletiva e mais ainda agora como acordo. Mas olha que importante as reflexões do André no tocante ao acompanhamento, a você prestar atenção. Eu sempre digo assim que os advogados das empresas e os trabalhadores, quem não tiver advogado na empresa, os próprios representantes da empresa, é obrigatória a participação, não porque senão o ato não se perfaz, nem tanto por isso, mas para saber quais são as responsabilidades. O André destacou aqui, o RH, o pessoal, né, que está ali nas diretrizes, os administradores, eles precisam saber o quanto que eles têm que pagar, como que eles têm que pagar, o que eles têm que pagar e onde vai estar isso. No acordo ou na convenção coletiva de trabalho. Então, a partir de hoje, tem que se ter. Para mim, o maior slogan da reforma trabalhista foi aquela sistemática: vamos retirar a obrigatoriedade da contribuição sindical, né? E, ao meu ver, assim, para gerar uma força de impacto em toda a sociedade. E, ao mesmo tempo, deu ao sindicato uma forte arma, vamos assim dizer, no bom sentido, para aqueles de boa fé, mas para aqueles de má fé, vão poder utilizar uma negociação, um acordo coletivo, como uma forma de negociação que até agora nós não sabemos ainda, né, André? Se isso vai ser prejudicial ou vai ser favorável a uma das partes, porque ainda nós estamos só há um ano trabalhando com isso. Mas o principal ponto, que aí nós, desde o primeiro contato que eu tive com o André, a gente já destacava bastante, é a questão da boa-fé entre empregado, empregador e sindicato, né? Então, assim, quando os três estão de boa-fé, ok, show de bola. Mas aquele que se aproveitar dessas margens da lei, veja, para impactar com má fé, pode colocar em risco a ordem econômica nacional. E isso me preocupa bastante, né, André? Então, assim, essa tua reflexão sobre esse aspecto é muito interessante mesmo. E no dia a dia, ali nesse um ano, na hora de se negociar mesmo, colocar em prática a negociação coletiva, houve maior participação, não houve mais questionamentos? Como que aconteceu? Então, nesse primeiro ano de reforma trabalhista, primeiro houve um grande impacto no mundo sindical, não há dúvida, em relação à forma de sustentação das entidades sindicais. Né? Você extinguir o imposto sindical, quer dizer, você não tornar mais ele obrigatório. Do dia para a noite, sem estabelecer novas formas de custeio, principalmente para as entidades sérias, porque as que não eram sérias, mas houve um impacto, porque as entidades sindicatos que são atuantes, eles têm uma estrutura jurídica, uma estrutura de pressão para conseguir melhores direitos, né? Uma estrutura de organização que, como tudo no nosso país, tem um custo econômico. Então, esse já foi o primeiro impacto. E isso, obviamente, abalou um pouco a negociação coletiva, porque as entidades sindicais de trabalhadores também precisavam pensar como que elas iam poder sobreviver. Houve uma segunda situação de que um conjunto de empresas, corretamente, com receio de que, se de fato algumas alterações da reforma trabalhista vão ser legitimadas pelo Poder Judiciário,
porque os telespectadores sabem, você sabe que tem várias ações no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade de alguns itens da reforma. O Poder Judiciário ainda não tomou todas as decisões sobre as questões da reforma, e então os empresários que já tinham o hábito de fazer uma negociação coletiva, fazer convenções coletivas, e sindicatos continuaram mantendo o ritmo dessas negociações até para ter segurança jurídica do que as regras que eles praticam não vão ser questionadas futuramente, principalmente em relação à jornada de trabalho. Sim. Jornada de trabalho é um dos principais itens que se negocia. Sim. E a legislação, e é uma outra alteração que teve na reforma trabalhista, a reforma trabalhista ela previu a possibilidade de fazer bancos de horas, ou seja, estabelecer uma compensação de horas extras em outro dia, né, sem que elas sejam remuneradas, diretamente com o trabalhador, desde que esses bancos de horas fossem limitados a 6 meses. Né? Então ela prevê banco de horas semanal, mensal, trimestral e semestral, que basicamente acaba com a figura que tem uma lei própria do banco de horas anual, que era o banco de horas que tem que ter anuência do sindicato. Porque antes o que o nosso ordenamento jurídico previa era o banco de horas anual, até um ano, e esse só tinha valor se fosse negociado através de um acordo coletivo com a participação do sindicato, que no meu entender dava mais segurança para os trabalhadores não serem pressionados a aceitar qualquer tipo de banco de horas. Ou uma compensação de jornada semanal, que o TST, a jurisprudência do TST, dizia que isso sim era possível fazer diretamente com o trabalhador sem a participação do sindicato. Você permitindo agora que o banco de horas semestral seja feito diretamente com o trabalhador, sem participação do sindicato, não vai ter por que a empresa pensar, não, vou fazer um banco de horas com o sindicato, se eu pode fazer diretamente com o trabalhador a cada 6 meses. Contudo, a preocupação de alguns empresários era, não, será que esse documento assinado só pelo trabalhador, sem a anuência do sindicato, no futuro não pode haver um questionamento do judiciário de que o trabalhador foi forçado a assinar aquele documento, que não sabia as regras exatas, ou que o banco de horas não foi gerenciado de forma adequada e ele fez muitas horas extras acima do que talvez fosse humanamente possível, mesmo que ele tenha compensado, e esse banco de horas seja anulado, e aí o empresário dá a compensação, mas acaba tendo depois que pagar, ou seja, paga 2 vezes e tal. Então, a maioria dos setores que a gente negocia continuam, quando tem interesse de ter banco de horas, continuam ainda negociando diretamente com os sindicatos para fazer essa validação enquanto isso. Né? Então, a gente tem percebido que, pelo menos nos setores que eu trabalho, que continua um ritmo parecido na negociação coletiva. Mas os setores que nós trabalhamos talvez não sejam a regra no Brasil. Sim. Até porque a atividade econômica no Brasil, isso é importante falar, também o índice da reforma é importante, porque a reforma, ela passou a impressão de que ia ter uma maior geração de empregos formais depois que ela fosse aprovada, porque ela ia desregulamentar direitos, flexibilizar direitos, facilitando a contratação formal. Só que a realidade, talvez por causa da crise econômica, eu sempre digo que a gente não faz milagre com a lei. Sim. A lei não muda as questões sociais do dia para a noite. A realidade econômica demonstrou o contrário. Hoje nós estamos com um aumento da nossa informalidade. Já chegamos a 54% da população economicamente ativa do país na informalidade. Isso vem crescendo. Até 2010 a gente tinha conseguido reverter esse quadro. Em 2002 nós tínhamos 57% da população na informalidade, ou seja, sem registro. O Brasil conseguiu até 2010, 2011, 2012 mais ou menos, ou seja, em 10 anos, conseguiu inverter isso, diminuindo para 44% a informalidade, ou seja, foi uma mudança grande. Sim. Mas agora, infelizmente, nesses últimos 3 anos, essa tendência se inverteu e a gente já chegou a 53%
da informalidade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que uma parte da economia brasileira sequer está preocupada em fazer acordo ou convenções coletivas porque sequer está formalizando o seu trabalhador ou está criando outras formas de contratação, né? E a reforma trabalhista deixou isso, apesar de dizer que era para ajudar na flexibilizar direitos e a gerar mais contratos de trabalho, ela na verdade acabou estimulando muito outras formas de contratação. Então isso é uma preocupação que a gente tem de que isso também possa ser uma bomba relógio para o futuro. Mas como você falou, Janaína, a gente está há muito pouco tempo. Sim. Algumas coisas precisam ainda ser ajustadas e talvez, até pelo pouco tempo de aplicação, seja possível a gente fazer um ajuste até legislativo para deixar as coisas com mais segurança, porque o mais importante, que eu tenho certeza que o pequeno empresário que está te ouvindo e nos vendo, e o trabalhador, ele quer saber a regra do jogo antes de começar o jogo. Exatamente. Não é para saber se pode investir de forma correta, o trabalhador saber que se ele for trabalhar, se no final do mês ele vai receber o salário que foi combinado, e que a gente deseja de qualquer lei é que dê esse tipo de segurança. Então, alguns ajustes eu acho que vão ser necessários para isso. Espero que isso aconteça e se tiver novidades sobre o direito coletivo do trabalho e a reforma, a gente vai estar aqui para atualizar os seus ouvintes. Com certeza. E telespectadores. Muito importante todas as reflexões que o Dr. André trouxe para nós. É como eu sempre falo, é o momento de reflexão. Então, antes de adotar, né, principalmente o empresário, qualquer medida baseada na reforma trabalhista, reflexão, porque não é só aquele momento da mudança, né? Isso vai refletir depois lá no judiciário, lá no Poder Judiciário do direito do trabalho. Então, assim, muito cuidado. Muitas doces ilusões foram passadas, mas nós temos que pensar não só no momento. Então eu gostaria de agradecer, já partindo para a finalização, a participação do Dr. André Passos aqui na nossa coluna, canal do YouTube. E André, fica bem à vontade, sempre venha participar conosco. Gostaria que você deixasse uma mensagem final nesse momento tão importante de reflexão sobre reforma trabalhista. Bom, primeiro eu queria me dirigir aos estudantes de direito, aos advogados, aos operadores de direito, dizer que esse momento o Brasil precisa que nós estudemos muito, debruçamos muito sobre todas essas alterações. A sociedade está cheia de dúvidas, os nossos clientes estão com dúvidas, né? As pessoas procuram nos operadores de direito uma segurança jurídica. Então é fundamental estudar, estudar e estudar. E para os nossos outros pessoas que estão acompanhando o canal, né, empresários, trabalhadores, sindicalistas, gestores de RH, né, as pessoas que são interessadas por esse tema, é fundamental ter bom senso na hora da avaliação do como aplicar, consultar um profissional do direito antes de tomar algumas decisões. Nós sabemos que hoje a nossa sociedade é extremamente complexa e nós temos a necessidade de ter segurança nas coisas que a gente faz, cumprir os nossos acordos, pagar certinho os nossos funcionários, também trabalhar de forma correta, né, no que nós somos, assumimos o compromisso em relação às nossas empresas. E é esse o objetivo que eu não tenho dúvida nenhuma que o canal In Loco está fazendo para esclarecer a sociedade brasileira, e quero também colocar à disposição o Instituto Odésio Passos para esse auxílio, né? Então, as pessoas que quiserem, o nosso Instituto está à disposição também para todo esclarecimento. Obrigado. Legal, porque agora, né, um novo parceiro aí, o Instituto, junto com o nosso canal, proporcionando à sociedade grandes momentos de reflexão sobre o direito do trabalho. Então, convido vocês que participem, acompanhem também os próximos episódios do In Loco, Reforma Trabalhista, e se mantenham atualizados. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.